Deu. Tirei a música. Beleza. Putz, não Tá tirei a com música ainda. Deu. Vai lá. Pronto. Vê se deu certo. Manda ver? Uhum. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Flávio. Eu não sou coordenador, né? Eu sou tipo um subcoordenador ali. Coordenadora é a Letícia. Do Geeks, que é uma comunidade da Sucesso. A gente é um grupo voluntário, né? Ninguém aqui recebe, e a gente começou com a proposta do Geeks, que é voltada à experiência de usuário, em 2018. Foi a primeira vez que o grupo se reuniu, foram as primeiras talks, e aí a partir disso tiveram vários encontros presenciais, e aí veio a pandemia e mudou esse cenário, né? A gente começou a fazer encontros remotos. Então, 2020, 2021 inteira, sempre com encontros remotos. E a gente tinha muita saudade, muita vontade de poder participar. Nós e outros vários grupos ali da Sucesso tinham vontade de voltar com essa coisa do presencial. E então a gente sentia muita falta disso. E aí vocês estão agora vivendo um momento histórico pro Geeks, porque a gente também desenvolveu um público que agora já não é mais só Rio Grande do Sul, é um público que está fora do estado, tem bastante gente fora do estado que está assistindo a gente agora, e aí então a gente tinha que pensar, assim como todo mundo, no evento híbrido, privilegiando a experiência de quem está longe e quem está perto. Então esse é o primeiro evento híbrido do Geeks, até para quem está vendo de casa, se sentirem algum problema, se perceberem alguma falha no áudio, falha de imagem, enfim, podem ficar à vontade, avisem a gente, é uma experiência nova para a gente também, então a gente só melhora se a gente recebe o feedback. Aqui também, mas acredito que as pessoas não vão ter problemas técnicos, né, para ver aqui, mas enfim, qualquer contribuição é bem-vinda. Falando nisso, no final da palestra a gente vai ter uma pesquisa, depois vão reforçar esse link da pesquisa para vocês poderem responder. E aí, assim, é muito importante que vocês anotem as perguntas de vocês, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente de quando estava remoto. Quando estava remoto, as perguntas podiam ser feitas durante a palestra. Agora a gente vai ter um momento só para perguntas e respostas, tanto com o Wagner quanto com a Silvia. Então anotem as perguntas, anotem as dúvidas, contribuições. No final a gente vai ter um momento específico para isso. Pessoal de casa, a mesma coisa. As perguntas podem perguntar ali na hora, elas vão ser lidas na hora do perguntas e respostas no final do evento. Agradeço muito a Poatec, agradecemos demais a Poatec pelo espaço, o espaço é muito legal. Agradecemos sempre a Sucesso, que permite que isso aconteça, a Sucesso do Rio Grande do Sul. E agradecemos a todo mundo que veio aqui, que veio presencialmente, que está investindo o seu tempo aí em casa também. Agora eu vou chamar a Bianca, ali a Bianca, e aí a Bianca vai falar um pouco sobre a Poatec. No fim eu não passei nada dos slides, né? Mas é isso aí. Pessoal, tudo bem? Vem pra cá. Sejam bem-vindos aí ao Poatec. É um prazer também estar retomando, né, esses eventos aí presencialmente, também é uma marca pra gente, né? Como o Fábio falou. A gente, na Poatec, a gente tem uma cultura muito de incentivo assim, à educação, né? Depois vocês podem dar uma olhada, não vou me estender muito aqui, que não é a ideia do evento, né? Acho que o pessoal não tá ouvindo. Obrigada. Oi, alô, não tô acostumada com isso. Não, nem nós. Bom, eu não sei se eu... tá, vou repetir então. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui na Poatec. A gente também, né, tá nesse momento histórico aí, retomando os eventos aqui dentro da empresa, então eu não vou me estender muito, assim, contar sobre a Poatec, porque depois vocês podem entrar no site, também não é ideia muito do evento agora, né, mas, assim, a gente tem muito esse foco, assim, em educação, a gente gosta de estar sempre compartilhando conhecimento. Hoje um dos braços da empresa é justamente o Poatec Academy, que é uma parte onde a gente
tem toda uma troca de conhecimento com a comunidade, né? Então, a gente tem grupos de mentoria, grupos de pesquisa aqui dentro. A gente tem várias pessoas aí que fazem ponte também com as universidades. A gente vai lá, faz palestra, né? Então, é muito bom, assim, estar recebendo vocês e voltando esse momento agora, assim, de novo, com a ideia da educação e da troca de conhecimento. Eu vou deixar aqui o QR Code, então depois, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso site, né, também quiserem dar uma olhada nas nossas vagas, fiquem bem à vontade, assim. Esperamos rever vocês em breve aí, venham nos visitar, nosso escritório é aberto, é só nos avisar aí. Bianca, quero ir, né, ver o escritório de vocês. Tô vendo já rostos conhecidos aí de Open Office, né, então venham aí, venham nos visitar, o Wagner também pode trazer vocês, né, então, de novo aí, aproveitem o evento e fiquem bem à vontade, a Poatec também é um pouco de vocês, tá? É isso. Vai, vou botar aqui. Bom, aí para começar, né, vocês vieram aqui para ver palestra, então vamos ver as talks aqui. Vamos começar primeiro com o Wagner. Wagner Mensch, que é designer pela Universidade de Caxias do Sul. E se eu falar alguma coisa, me corrige aqui. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? É product designer na Poatec, atua num time multidisciplinar da Guardian Life, que é a seguradora que ele está trabalhando, um dos projetos que ele atua. E ele vai aproveitar então aqui, vai ser a nossa primeira talk híbrida, e o Wagner Mensch então vai ter a honra de ser o pioneiro disso. Fica à vontade então para apresentar o case sobre a Guardian, um case sobre pesquisa e experiências centradas no usuário. Fica à vontade. Só vou trocar aqui para apresentação. Isso aí. Beleza. Já te... Boa. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Wagner. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui participar do evento, também todo mundo que está assistindo de casa. E então eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês um pouco do case que a gente acabou de fazer, que é para a Guardian. Então, introduzindo um pouco sobre o que é o nosso time. Esse projeto foi feito em parceria com a nossa empresa, a WillowTree. A Poatec faz parte de um grupo de empresas com a WillowTree. A WillowTree é uma empresa americana e todos os membros do meu time são americanos, a empresa é americana, todo o case, enfim, é nos Estados Unidos. É importante dar esse contexto que depois vai ter alguns pontos interessantes também. Então, apresentando a galera que participou do projeto, nós temos a Brian Hazel, que foi a nossa PM, a Aubrey Phillips, que foi a outra designer que fez duo comigo nesse projeto, e também a Katie Tippy, que nós tínhamos uma researcher só para esse projeto, que a gente fez bastante pesquisa também. Então, falando um pouco sobre a Guardian é uma empresa que foi fundada em 1860, ela atende mais de 29 milhões de pessoas, e basicamente eles têm dois produtos, que são produtos financeiros e também seguros. A gente atuou com eles em vários outros engagements, mas nesse em específico a gente então queria trabalhar sobre aprimorar a experiência dos usuários a abrir um sinistro online. Então seria basicamente quando que eles utilizam os seguros. Como que eu falei antes, a Guardian é uma empresa que tem muitos produtos, eles têm muitos serviços, então a gente, para esse projeto em específico, a gente quis focar em um só, então a gente foi trabalhar com o Short Term Disability. O Short Term Disability, para quem que não sabe, é um seguro para que as pessoas utilizam quando que elas não podem estar trabalhando, então elas têm que ficar afastadas temporariamente do trabalho, então elas utilizam esses seguros para ter uma renda parcial nesse momento em que elas não vão estar trabalhando. Então, só dando um contexto para os Estados Unidos, quando que as pessoas não estão trabalhando, elas não recebem. Então, por isso que é um momento muito impactante da vida dela, que elas querem que isso funcione. E, então, por que a gente quis trabalhar com esse case em específico, com esse seguro em específico? É porque a gama de produtos que poderiam ser trabalhados, as pessoas poderiam estar utilizando ele, vão desde doenças, ferimento, acidente de trânsito, mais especificamente, ou maternidade. Ou seja, logo aqui nesse início a gente vê que a gente tem usuários em diferentes momentos da jornada pessoal deles, em maternidade, acidente, doença. Então, ou seja, esse é um seguro muito específico, muito difícil de a gente encontrar uma solução para ele. Então, tendo uma solução redondinha para ele, a gente consegue aplicar nos outros produtos dele sem problemas. Então, como é que esse é um produto que já existe, a gente não está introduzindo ele, o que a gente fez? A primeira coisa que nós fizemos quando a gente iniciou o projeto foi dar uma olhadinha nas métricas que nós tínhamos. Então,
um dos casos que a Guardian trouxe pra gente nós estamos tendo muitas ligações, nós estamos tendo muitas chamadas no nosso call center, a gente precisa diminuir isso. Então a gente pegou aqui uma lista com os 5 maiores tópicos do porquê que os membros estão ligando pro call center, e a gente consegue ver que os 5 principais são todos ligados ao sinistro. E ali o principal, que é checar o status de um sinistro, a gente consegue facilmente ter um produto online. Ou seja, a primeira barreira de o produto que atualmente a gente está tendo no mercado não está bom, a gente pode melhorar e a gente tem como fazer isso. Então, depois disso, a gente começou com uma avaliação heurística do projeto, do flow que nós tínhamos atualmente no site deles. Como é que vocês podem ver aqui, é um flow bem que remete muito a uma internet dos anos 2000, ali ele não está muito bem atualizado. Ele foi pensado ainda quando que a gente tinha essa noção de que o usuário não gosta de steps, então eles fizeram 4 steps com muitos processos longos deles. Eu não vou entrar muito em profundidade nas análises, mas aqui que a gente já pode ver alguns pontos bem específicos. Por exemplo, nós tínhamos claramente uma deficiência ali no layout do serviço deles, e aqui é um caso bem interessante. Quando que eles queriam dar uma ajuda para o usuário, eles utilizavam essa forma aqui, que é com essas letras bem pequenininhas, em vermelho, que claramente o usuário vai ler isso como uma mensagem de erro e não como um aviso. Então, ou seja, a gente tinha muito que trabalhar, não estava legal, e começava a fazer sentido o porquê de ter tanta ligação. Depois disso, a gente foi para um benchmark. E o benchmark que a gente fez, então, a gente dividiu em 2 grandes grupos, basicamente. O primeiro seria esses Internet Disruptors, que seriam quem? Essas empresas digitais, nativas digitais, mais jovens, que têm um público jovem, então eles já têm uma solução muito mais focada no digital. A gente queria entender o que eles estavam fazendo, o que era de novo, o que a gente podia encontrar ali. E segundo, a gente foi ver também as empresas tradicionais. Que eram tipo a Guardian, empresas grandes, e a gente queria entender o que eles estavam fazendo, como é que eles estavam digitalizando o serviço deles, como é que a gente poderia, enfim, vendo de coisas boas, coisas ruins, enfim, o que estava acontecendo no mercado. E aí, com isso, a gente fez uma fase de entrevistas iniciais. Primeiro, a gente foi falar, então, com o time de sinistros internos da Guardian para tentar entender o que está acontecendo, o que vocês veem, como é que a gente pode ajudar vocês. Existe algum material que a Guardian tem e a gente disponibilizando para o usuário, ele vai facilitar essa comunicação? Como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente teve essa conversa com ele, a gente teve essas entrevistas para tentar entender e melhor esse escopo de como é que esse time via o produto deles. Depois a gente teve um case interno. Esse case interno foi bem bacana e bem importante para a gente por diversos pontos. Quando que a gente começou a trabalhar com isso, nós sabíamos que um funcionário da WillowTree, lá nos Estados Unidos, teve que usar o seguro, especificamente o seguro dele de Short-Term Disability, e a gente foi então conversar com ele, pedir assim, olha, você se importa de contar a sua história com a gente, compartilhar um pouco do que você viveu? E ele foi super solícito, ele compartilhou com a gente o dado dele, e o que ele nos trouxe foi, ele estava menos de 1 ano na empresa, ele foi diagnosticado com câncer, ele soube que ele ia ter que passar por um tratamento intensivo, e com isso ele tem que ser afastado da empresa, e aí, então ele foi assinar o seguro para ter essa renda enquanto ele não estava afastado. A seguradora falou para ele, não, você sabia que você tinha câncer. E ele falou, não, eu não sabia. Então o que a seguradora fez? Obrigou ele a apresentar todos os registros médicos dele dos últimos 5 anos. Então, ou seja, é muito importante a gente enfatizar esse estado emocional do usuário. A gente está falando com uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com câncer, uma pessoa que acabou de ter um assunto muito importante da vida deles, ele não vai trabalhar, não vai ter dinheiro, e aí ele depara com essa situação muito complexa. Então, esses eram os casos que a gente estava tendo. Então, tínhamos um problema ali e a gente tinha que ajudar esses usuários. Então, logo de cara, a gente percebeu que nós tínhamos 2 grupos, assim. Primeiro, nós tínhamos as pessoas que usavam para maternidade e as pessoas que usavam para doença em acidente. A gente começou a dividir esse grupo aqui, depois eu vou entrar mais em detalhes como é que isso ficou bem claro no futuro, mas no início a gente só percebeu que tinha esses 2 pontos. Mas logo que a gente começou a pensar, então, na jornada do usuário, a gente pensou que tinha 3 grandes áreas que a gente podia atuar. Primeiro era o pré, que era o quê? Eu sei que eu vou ter que usar o meu sinistro, eu sei que eu vou ter que usar o produto, então ele entra no site, pega mais informações, conhece que documentos que ele precisa enviar, esse tipo de coisa. O envio em si, que é quando que ele vai preencher, ele vai utilizar ali o formulário, e o pós, que entra naquele primeiro ponto que as pessoas mais ligavam para o call center, que era, eu quero checar o status do meu sinistro, eu quero saber o que está acontecendo. Então, no pré, a gente começou a pensar que seria interessante ter uma Claims Resource Center. A gente começou a pensar em umas features. Esse Claims Resource Center, o que seria? Que a gente viu que a Guardian tinha muito material. Ela tinha artigo, ela tinha vídeo, ela tinha muita coisa para o usuário.
só que estava perdido no site dela, não estava fácil acesso. Então, vamos criar um canal que o usuário pode entrar, ler, saber todo esse processo e depois fazer o sinistro dele. Segundo, que seria um document quiz. O que seria esse document quiz? Já que a Guardian ela aceita uma reclamação com o mínimo possível. Tipo, o mínimo de informação, o mínimo de documento ela já aceita. Porém, com quanto mais completo for esse pedido que você enviar, mais rápido vai ser o seu retorno e você vai ter um retorno positivo mais fácil. Então, ou seja, por mais que ela aceita com o mínimo, existe um mínimo de documentos também que ela precisa, são os documentos específicos. E se a gente já sabe que nós precisamos dos documentos, fala para o usuário. O usuário precisa também saber que documentos são esses. Então a gente queria que fosse, com apenas alguns cliques, eles soubessem quais documentos eles precisam enviar de acordo com o tipo de seguro que eles iam criar depois. E o envio em si, como é que a gente viu, eles tinham um flow só, não importa a razão que você estava tendo. A gente queria então testar primeiro se quebrar esse flow em mais partes ia fazer sentido para o usuário, ele ia preferir. A gente entendia que sim, mas queríamos testar. E a segunda forma era, ele prefere os indicadores numéricos, então passo 1 de 2, passo 2 de 3, passo 3 de 4, ou ele prefere simplesmente uma progress bar. O que os usuários querem, o que os usuários preferem? A gente quis testar com eles. E por último, depois, seria esse Claims Tracker, que seria basicamente então um espaço do site que ele pode entrar, ver como é que está o sinistro, o que está acontecendo, quem está avaliando, o que estão avaliando, que documentos foram recebidos, ou se houve algum erro ali no meio. Com isso tudo, então, a gente começou uma fase de ideação, que foi de Crazy Eights. Não sei se alguém aqui já utilizou isso, mas é muito legal. Então, basicamente, o que é? A gente divide uma interface em 8, pode ser folha, papel, enfim, digital, mas a gente seta 8 minutos no cronômetro e depois desses 8 minutos nós temos a ideia é que você tenha 8 ideias e essas 8 ideias tenha uma ideia em cada quadradinho. E isso é muito legal por diversos motivos. Assim, a gente tenta levar designers, a gente leva pesquisadores, a gente leva time da própria Guardian, a gente trouxe para essa ideação também, que seria a ideia tipo, de quanto mais ideias possíveis a gente ter, como é que a gente pode montar essas features, o que essas páginas podem ter, o que essas páginas, como é que elas podem estar estruturadas ou não. E é muito legal ter esse exercício também, porque muitas vezes quando a gente vai testar com o usuário vai lá e fala assim, putz, eu não gostei, não faz sentido para mim, muda. Então a gente tem várias opções aqui nos Crazy Eights de que formas a gente pode montar essa página, de que formas a gente pode apresentar esse conteúdo para o usuário. E então, com tudo isso em mãos, a gente passou para a primeira sessão de entrevistas. Então, o que a gente fez? A gente dividiu essas entrevistas, então, no roteiro delas em 2 pontos. No primeiro ponto, a gente primeiro queria entender o usuário, falar com ele, explicar como é que foi o seu processo, o que você nos diz, o que você nos conta, pontos positivos do processo, pontos negativos, o que faltou, como é que a gente poderia ajudar vocês nisso. Na segunda parte, então, a gente ia testar os conceitos e a gente ia fazer esse teste AB também do fluxo. Então, foram 8 entrevistas nesse primeiro momento, todas elas qualitativas, e a gente dividiu esses entrevistados em 2 pontos, entre maternidade e doença e acidente. Foram 3 dias de testes, e a gente não interagiu com os protótipos nesse momento, a gente apenas apresentou e quis, primeiro, construir a ideia com o usuário. Era a gente apresentar esses wireframes que a gente fez, essa parte bem inicial do projeto, e perguntar, isso faz sentido para você? Vocês usariam isso? Vocês querem isso? Como é que vocês montariam essa página? A gente quis que fosse muito amplo, a gente não queria dar uma ideia fechada para o usuário, a gente queria construir essa ideia com eles. Então, o que a gente aprendeu logo de cara nessas 8 entrevistas foi que todos os conceitos foram aprovados. Os usuários queriam isso, os usuários precisavam de ajuda. Então, logicamente, aquela jornada do usuário que a gente estava pensando meio que fazia sentido. Segundo, a informação era muito importante. Então, os usuários se sentiam perdidos, eles não sabiam o que tinham que fazer. E eu acho que a gente pode se relacionar, não sei se alguém aqui já teve que usar seguro de carro, por exemplo, mas quando é que a gente vai utilizar um seguro, a gente fica, putz, será que eu estou preenchendo certo? A empresa não vai me pagar, não sei. A gente tem essa ansiedade em relação ao processo. Então, informação é chave, eles queriam estar bem informados. Eles relatavam que eles conversavam muito com outros colegas de trabalho para aprender mais sobre o processo. Mas o que eles queriam era que a empresa, que a seguradora dissesse para eles o que eles precisam saber. Eles não queriam encontrar informações em outros lugares. Conta pra gente, me diz o que eu preciso saber. Eles esperavam isso da empresa. A terceira é que o RH nem sempre é um canal de ajuda. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a pessoa vai utilizar o seguro para o trabalho, então o RH vai utilizar ele, então vai ajudar ele nesse processo. Mentira, não vai. Em muitos casos que a gente entrevistou, a gente percebeu que o RH não ajudou nada em ninguém, o RH deu um link, ó, preenche, tá aí. Então, ou seja, o nosso flow tinha que ser autossuficiente. A gente não ia ter ajuda de ninguém. O usuário ia ter que entrar aqui e sair sabendo tudo. Ele não tinha margem para aprender.
E o terceiro e mais assustador, ou surpreendente para mim pelo menos, foi os usuários não queriam ligar para a companhia de telefone, para a seguradora. Ou seja, inclusive a ligação estava em terceiro na ação que ele queria tomar. Primeiro ele queria conversar com um chat online, segundo ele queria mandar um e-mail e por último ele ia ligar. Então, ou seja, eles estavam ligando porque simplesmente essas duas primeiras camadas de contenção que a gente tinha não estavam sendo aplicadas. Então, ou seja, algo muito grave estava acontecendo e a gente precisava mudar. Então, a gente volta para esses dois grupos que a gente entrevistou também. A gente percebeu que esses dois grupos eram divididos e eles também, essa divisão fazia um sentido em diversos motivos. Primeiro, por questões que as mães que a gente entrevistou, elas eram planejadoras. Elas sabiam, elas entendiam os documentos que elas precisavam ter, o que elas precisavam enviar, como é que elas tinham que fazer. Isso também se deve ao fato do que está acontecendo na vida delas. Porque quando uma mulher sabe que está grávida, sabe que vai ter um bebê, então ela começa a tomar algumas medidas. Então ela começa a preparar a casa, ter consultas mais clínicas, enfim. E ela também ela sabe, olha, não vou estar trabalhando em tal tempo. Então ela começa a se preparar com antecedência. Enquanto que as pessoas que estavam com doença ou acidente, elas tinham um caso que era senso de urgência. E esse senso de urgência mudava tudo. Porque a gente entrevistou um caso bem específico que é difícil falar, mas o usuário, então, que a gente entrevistou, ele sofreu um acidente de carro, ele estava paraplégico, ou ele ainda não tinha conseguido voltar aos movimentos das pernas, e ele perdeu uma filha nesse acidente. E a gente está envolvido com esse tipo de pessoa. Então, ou seja, ele não há margem ele não vai pesquisar, ele não vai ler, ele vai querer entrar e entender, ele não vai passar por esse processo, eu vou entrar no site, eu vou querer entender como é que é o processo. Não, eu quero ter a ideia de usar meu seguro. Com isso, a gente volta para o flow que a gente tinha. E o que a gente percebe? Que no pré, as pessoas que iam utilizar para a maternidade iam usar. Então, elas já iam entrar no site com antecedência, elas iam utilizar o Claims Resource Center, elas iam entender sobre o processo, sobre tudo, elas iam saber. Enquanto as pessoas que iam utilizar para doença ou acidente, elas iam cair direto no envio. Ou se elas iam passar pelo pré, elas iam passar muito rapidamente e não iam absorver a informação do jeito que a gente acha que ela devia absorver. Ou seja, nós temos 2 pontos no mesmo seguro, 2 grupos, e com 2 pontos de entrada no flow também bem diferentes. E com isso tudo, então, a gente passou para a próxima sessão de entrevista. Então, o que a gente fez? A gente utilizou o right testing. Basicamente, o que é? A gente pegou tudo que a gente sabia, a gente modificou os nossos layouts, trouxe eles para um high fidelity, e o que a gente fazia? Fizemos isso. A gente testava com 4 usuários pela manhã, então a gente mostrava esses conceitos para eles, e depois a gente avaliava o que esses 4 usuários nos disseram. De novo, são pesquisas qualitativas, então quando que um usuário fala alguma coisa, já é importante, já é impactante. Nós temos que anotar, nós temos que saber disso. E se um usuário pensou, mais pessoas vão pensar também. Porém, se 3 pessoas das 4 que a gente entrevistou não perceberam uma informação, das 3 pessoas que a gente entrevistou não viram alguma coisa no flow, o nosso flow está com problema. Então a gente precisa mudar. Então a gente avaliava, criava novamente, mudava o protótipo, e no dia seguinte testava com mais 4 pessoas pela manhã, avaliava, mudava à tarde e testava com mais 4 pessoas. Então a gente fez esse teste de criação, testagem e avaliação dos resultados durante 6 dias consecutivos. É muito pesado, é muito denso, é muito difícil, a gente chega no final da semana zonzo, mas ao mesmo tempo a gente tem um crescimento de layout muito grande, porque a gente consegue avaliar os erros da nossa interface e a gente consegue produzir um resultado muito fiel no final disso tudo com muito mais facilidade. Então, o que a gente aprendeu de fato então no final disso tudo? Primeiro que essas mudanças nas estruturas, a gente tinha avaliado lá no primeiro teste que a gente fez que tudo era importante. O usuário queria tudo. Então agora o que a gente fez aqui foi testar com o usuário. Como é que a gente pode criar isso? O que faz sentido? Como é que a gente pode layoutar essa página de uma forma que o usuário vai ler, entender e compreender todas essas informações? Então a gente passou por diversas montagens, isso a gente ia fazendo dia após dia, a gente ia mudando, colocando para cá, colocando para lá, aumentando, enfim, até chegar num ponto, né, que todos os usuários liam, entendiam e compreendiam as informações das páginas. Segundo, que mudanças sutis, elas têm muito impacto. Então, quando a gente pensa assim, como é que eu posso impactar meu usuário, como é que eu posso mudar a minha jornada, a gente sempre pensa em grandes mudanças, em grandes pontos, e não é bem assim. Não precisa ser assim. Aqui está um caso bem específico. Aqui, então, é a página do Claims Resource Center, quando que o usuário entrar para entender. E aqui, nós tínhamos um banner lá em cima, que era uma chamada para o usuário fazer esse quiz, para saber quais documentos eles precisavam. Quando que a gente testava com os usuários, eles entendiam o que era, mas não entendiam a urgência, não entendiam em que momento que eles precisavam fazer isso.
E o que a gente fez foi mudar título, mudar copy. A gente mudou simplesmente o texto. Quando é que a gente botou? Before you start. Antes de você começar. E chamou, em vez de pre-claims quiz, a gente chamou de pre-claims preparation, que era a preparação para realizar o sinistro. Todos os usuários entenderam. Todos os usuários foram capazes de compreender o que estava sendo feito. Então, ou seja, a gente só mudou o título e para eles foi tudo. Uma mudança sutil, mas que para o usuário fez todo sentido. Seguinte é que os usuários diferentes com pontos de partidas diferentes no Flow. Como é que a gente resolve isso? O que agora? A gente tinha um problema na mão. O que a gente percebeu foi a tela inicial da abertura do sinistro tinha que ser muito redondinha e tinha que caber isso. Então, o que significava? Mesmo que o usuário caiu aqui, ele não leu, ele não fez o pre-claims, ele caiu aqui de cara, de paraquedas. Então, o que a gente fez? A gente foi fazendo vários testes, várias mudanças até chegar nessa página aqui. E os usuários conseguiram compreender que, antes de iniciar, a gente recomendava que os usuários fizessem esse pre-claim preparation. Então, ou seja, eles já iniciavam sabendo disso, mesmo que eles não viram no pré, eles iam ver aqui. E, ou seja, todos eles que a gente testou falaram que viram, entenderam essa informação e iam fazer esse quiz. Ou seja, eles iam iniciar esse processo sabendo todos os documentos que eles precisavam enviar e, ou seja, o processo ia ser mais rápido para a Guardian, mais rápido para ele e ia ser mais fácil para todo mundo. Segundo, a gente setou a expectativa dele de quanto tempo ele ia precisar para responder isso. Ou seja, logo de cara aqui, ele estava sabendo então que ele ia ter que esperar de 10 a 15 minutos separado do dia para responder. Esse é um processo rápido. Segundo, mesmo que ele não leu, ele não sabe sobre o processo da Guardian, ele entrou aqui e a gente tinha esse what to expect. Então, ele entendia, a gente resumiu aqui um pouco sobre o processo de como é que é abrir um sinistro para a Guardian nessa tela. Todos eles leram, entenderam e compreenderam que eles iam enviar, que eles podiam fazer um traqueamento da claims dele no passado, então eles não iam mais ligar, eles entendiam que eles poderiam fazer isso online, eles já entravam no sistema sabendo disso, e que depois a claim dele, o sinistro dele ia ser revisado e ia ser respondido em menos de 2 semanas. Ou seja, mesmo que ele não fez nada de preparação, ele estava aqui. E as pessoas que fizeram a preparação gostaram de ter isso aqui. Porque, de novo, gente, imagina uma mulher, ela tá grávida, ela tá passando por um momento, ela não quer ficar checando o período no tempo fazendo um sinistro. Então, quanto mais a gente duplicar informações, melhor. E o terceiro foi aqui, que é uma parte bem interessante e estranha. Então, os usuários não podiam salvar esse processo, eles tinham que fazer de uma vez só. E, segundo, se eles não enviassem todos os documentos necessários agora, eles iam ter que enviar por fax depois. Sim, fax. Eu tenho certeza que muita galera aqui não sabe nem o que deve ser fax, mas nos Estados Unidos é uma tecnologia que as pessoas... Enfim, que as pessoas usam muito. Tem muito consultório médico que não tem e-mail, mas usa fax. Então, é jargão, eles usam. Então, o usuário tinha que entender isso. Porque para a seguradora talvez até fazesse sentido, mas para o usuário não faz. Quem tem fax hoje em dia? Ninguém tem. Onde é que eu vou ter? Vou ter que mandar um fax para quem? Não sei. Então, ou seja, eles tinham que entender isso logo de cara. Segundo ponto. Encontrar o seu usuário emocionalmente. Isso foi um ponto bem importante. Porque o que acontece? Como é que nós temos jornadas diferentes, nós temos pessoas também diferentes dentro do Flow. Então, o que acontece? No Flow atual, a gente não tinha mudanças de nada. A pessoa respondia o questionário com... eram os mesmos termos, as mesmas palavras para todo mundo. Então, uma pessoa que estava respondendo o Flow para gravidez, por exemplo, ela ia chegar lá com uma pergunta do tipo: quando que esse acidente aconteceu? Tipo, é meu filho não é um acidente, o que é isso? Ou pior, que acho que ainda isso é pior, que tinha uma pergunta que era: esse acidente está relacionado ao seu trabalho ou não? Tipo, a gente não pergunta isso para uma mulher grávida, a gente não pode fazer isso. E o inverso também é verdadeiro. Gente, uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com câncer, você não vai lá e falar: nós estamos muito felizes de participar desse momento da sua vida. A gente não faz isso, não é legal, não podemos. Como é que a gente resolveu? Simples. A gente só perguntou, logo depois da tela inicial, a primeira pergunta era: por que motivo que você está fazendo esse pedido? Uma pergunta simples e básica, a gente já solucionou. Então, dependendo da resposta do usuário, a gente ia bifurcar o caminho para, perguntar apenas o necessário e com perguntas e com linguagens que fizessem sentido nas jornadas desses usuários aí. Segundo, ajuda constante o tempo todo. Os usuários estavam perdidos, eles estavam confusos, eles tinham, se sofreram algum acidente, eles podiam estar sobre fortes medicações. Então, a gente tinha que ter um canal de ajuda. A gente está aqui para te ajudar, você não está sozinho. Então, o que a gente fez? A gente criou esses side panels o tempo inteiro no Flow. A gente estava aqui, então, assim, numa tela, fiquei confuso, não sei o que é. A gente tinha um Need Help ali no topo, então o usuário podia clicar e vinha uma ajuda de acordo com o conteúdo da página. Então, esse side panel, ele mudava de acordo com página a página.
Então, os usuários podiam entender, podiam ter mais informações, eles estavam ali para ajudar. E o segundo aqui era, por exemplo, a gente tinha umas perguntas. Por que você está registrando esse sinistro? Por que você está abrindo esse sinistro? E aí embaixo nós tínhamos uma ajuda. Por qual razão eu devo... Qual motivo eu tenho que escolher? A gente entrevistou uma mulher que ela foi mordida por um cachorro. E ela quis abrir um sinistro por acidente. Só que foi uma mordida muito leve, assim. Ela não foi para médico, ela não foi para nada. Então, se ela soubesse já os documentos necessários, se ela fizesse o pre-claims, ela já ia saber que por acidente não dá, porque ela precisa de laudo médico, ela precisa de laudo de hospital. Então, acidente não enquadraria. Porém, quando a gente estava conversando com ela, ela claramente estava num ambiente de trabalho meio abusivo, ela estava exausta. Então, por acidente, ela não enquadraria. Mas, por saúde e uma questão emocional, claramente ela conseguiu pegar o seguro. Então, ou seja, ajudar o usuário em todos os momentos. E segundo, que a gente tem jargões. Então, ou seja, acho que quando é que a gente vai alugar, por exemplo, uma casa, a gente tem palavras tipo locatário e... Enfim, essas palavras que... Meu Deus, o que é isso? O que funciona? O que significa isso? No Flow a gente já tem. E muitas vezes a gente já tem que usar essas palavras porque é questões legais. A gente não pode mudar. A gente tem que usar porque a lei nos obriga. Então a gente sempre botava simplesmente o tooltip. O usuário passava o mouse em cima e a gente dava dicas. Ajudava os usuários a responder perguntas ambíguas. Simples, tá ali, a ajuda tá ali, tá fácil, acessível. No segundo ponto foi soluções inteligentes. O que a gente fez? A gente dissecou essas perguntas muito. Então o que a gente percebeu? E quando que a gente perguntava sobre datas no Flow, tava uma data numa primeira tela, uma data na segunda tela, uma data na terceira tela. E não pode ser assim. Quando que a gente pergunta sobre datas, vamos colocar todas as datas numa tela só. Então, quando que o usuário vai responder sobre datas, ele vai começar a pensar sobre quando que ele se acidentou, quando ele fez cirurgia, é tudo junto. A gente não precisa complicar mais a vida dele. Vamos solucionar. Já que ele vai fazer isso, tá aqui então. A segunda foi que a gente nos livrou dos radio buttons. De novo, a gente estava falando com pessoas que podem ter se acidentado, pessoas que podem estar mal de algum jeito, enfim, ou até emocionalmente também. Então, o que acontece? A gente colocou esses botões maiores, era mais acessível, é mais fácil de escanear essa página visualmente, sabe o que informação está onde. E a gente começou a perceber uma coisa, que a gente entrevistou algumas pessoas e um usuário respondeu. Ele era pai de família, ele era provedor, então, ou seja, a única fonte de renda da casa vinha dele, ele se machucou no final de semana praticando um esporte. Então, quando que ele soube que ele não ia conseguir trabalhar, ele de cara foi abrir o sinistro dele. Então, quando ele abriu o sinistro dele, teve uma pergunta muito similar a essa, que era: você fez ou fará cirurgia de acordo com o seu acidente? E o caso dele era ainda muito recente. Então, poderia ser sim, não, eu não sei. Possibilitar essa terceira resposta. Abrir espaço para o usuário. Então, se não é tão importante, eu não sei. Enquanto que, se tivesse só sim e não, ele podia passar muito tempo. O que eu vou responder? Será que eu estou respondendo certo? O que vai acontecer? E se eu precisar fazer cirurgia? Meu Deus. Não. Coloca um terceiro botão. Ajuda teu usuário no máximo que tu puder. Então, basicamente, o que a gente traz disso tudo? Que quando que a gente faz essa pesquisa, a gente ouve teu usuário, a gente abre de fato e entende o que ele precisa, o que ele quer, a gente tem um resultado muito satisfatório e a gente chega no final de um produto que faz sentido para o usuário. Quando que a gente chegou no final dessas entrevistas, chegou no final desse produto, a gente teve feedbacks do tipo: eu não me senti perdido em nenhum momento no Flow. Ou a gente ouviu de uma usuária que tinha tido uma experiência péssima quando ela registrou o seguro dela com a companhia dela. Ela chegou no final e falou assim: isso parece como o céu agora. Então, ou seja, mesmo numa experiência traumática, a gente chegou num ponto de ajuda nesse nível. Então, entender, compreender, respeitar e ouvir o usuário, acho que traz muito importante e impacta muito no resultado final. Basicamente é isso. Muito obrigado. Gente, estão me ouvindo? Posso falar? Gente, boa noite, sou a Vitória. Sou aqui do Geeks também. A gente vai trocar aqui os computadores, então eu queria saber se alguém já tem uma pergunta para o Wagner sobre o que ele apresentou. Alguém pode ter uma dúvida sobre o processo dele ou alguma coisa assim, gostaria de falar? Pode falar. Tem microfone. Uhum. Dá pra ouvir?
Tu falou que vocês tiveram um processo ali de iteração e teste. Eu queria entender que solução vocês usaram para ter sempre os usuários ali sempre disponíveis para continuar testando e tudo mais. Ah, não. Todos os testes eram diferentes, então a gente testava pessoas diferentes. Então não eram os mesmos usuários o tempo inteiro. Então a gente pegava pessoas diferentes. Então o protótipo mudava e as pessoas também. Então a gente bucou uma semana de testes ali, de manhã, então 4 testes por dia, mas os usuários iam mudando. A gente não testou com os mesmos usuários o tempo inteiro. A gente foi trocando usuários também. Então, basicamente é isso. A gente não fechou uma semana com a mesma pessoa. Foi, tipo, usuários diferentes. Entendi. Então, vocês já tinham separado Sim, desde a semana todos. Na verdade, a gente usou uma plataforma chamada Userlytics, que é uma plataforma online dos Estados Unidos. Então, eles nos ajudam muito no sentido de como é que a gente vai garimpar um usuário. Então, a gente fala com ele e aí a gente fala assim, olha, nós temos uma pesquisa, a gente vai falar sobre short-term disability, a gente quer pessoas que utilizam, a gente monta, então, um roteiro de que usuário que a gente quer. Então, a gente quer um usuário, a gente especifica. Teve que passar por esse processo há tanto tempo, então, porque tem que estar fresco na memória do usuário também, é importante que ele se lembre do processo dele. Então, não faz sentido assim, usei o meu seguro há 10 anos atrás, sabe? Então, acho que não faz muito sentido. A gente monta o que a gente quer e, a partir disso, então, a gente consegue a captação dos usuários e a gente usa essa plataforma para conseguir fazer isso. Entendi. Como é que é o nome da plataforma? Userlytics. Userlytics. LTS. Valeu. Tudo bem. Primeiro eu queria te parabenizar, que foi muito legal esse case mesmo. Muito legal ver a sensibilidade que vocês tiveram, né, com os usuários. E a minha dúvida é que eu achei incrível que vocês testaram várias coisas ao mesmo tempo, né? Vocês testaram copy, vocês testaram tanto o layout ali do site, depois fluxo. Eu queria entender como que vocês dividiram isso entre ideação e as modificações que vocês fizeram nos protótipos. E, sei lá, queria que tu contasse um pouquinho de maneira geral entre a equipe, como vocês se organizaram, porque eu imagino que devia ser várias ideações simultâneas e controlar isso nos testes, né? Pô, agora eu tô testando a copy tal, com layout tal, com fluxo tal, como que eu documento isso e como que eu escolho para avançar, né? Sim. Então eu fiquei muito curiosa, porque foi muito incrível ali o trabalho que vocês fizeram. Então, eu e a Albert, a gente tem um duo muito interessante de criação, que a gente sempre pensa isso, não tem minha ideia, não tem ideia dela. A gente está sempre juntos aqui. Quando é que a gente começou a trabalhar mais com copy, que a gente estava vendo de texto, compreensão, a gente trouxe todo mundo. Entrou a pesquisadora, entrou a PM. A gente trouxe todo mundo porque a gente queria ter o máximo possível de pessoas para entender como é que a gente ia poder fazer isso. Então, como é que a gente ia desenhando os flows? Todos juntos. Então, eu e a Albert, a gente ia trabalhando, por isso que é muito exaustivo. A gente fez muita tela, a gente fazia muita mudança. Então, a gente foi fazendo muito isso. Uma coisa que... Sim. A gente testava de manhã, mudava de tarde. Não, é por isso que eu falei. A gente chega no final, tu acha que o mundo vai acabar, mas o resultado é bom. Ali, o que a gente fazia muito, que era muito interessante, que ajudou bastante a gente foi... enquanto que a nossa pesquisadora estava entrevistando o usuário, a gente criou um FigJam e foi no fundo da entrevista já colocando post-its. Então a gente segmentou os momentos da entrevista, quando que ela ia testar tal flow, quando que ela ia testar tal tela, quando que ela ia testar tal momento. E aí quando que o usuário falava de lá, a gente ia colocando os post-its sobre aquilo lá. Então a gente colocava insights, percepções, a gente utilizava os círculos para falas que ele teve, para reações que ele poderia ter. Então, logo de cara, a gente ia fazendo, e querendo ou não, quando é que a gente tem esse padrão no FigJam, a gente começa a ver também as repetições. Então, a gente começa a perceber assim, os usuários tiveram a mesma percepção e tal coisa. Então, o FigJam foi um grande auxiliador na gente para tentar ter esse resultado mais fácil também. Então, e todo mundo estava assistindo. Então, a plataforma do Userlytics tem isso. A pesquisadora fala diretamente com o usuário pela plataforma, e a gente fica todo mundo em behind, então ele não vê que ninguém está ali. Então, tipo, a gente consegue ver a entrevista, fazer essas anotações e pegar esses insights, então, do usuário. Então, tipo, era muito colaborativo. A gente tinha muito essa troca com o usuário o tempo inteiro. Então, a pesquisadora foi incrível em criar esse ambiente onde o usuário colaborava de fato. Assim, ele falava o que ele queria, o que ele não queria, o que era bom, o que não era, enfim. Tipo, isso aconteceu muito. Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Pega o microfone. Tudo bem? Eu vou
Deixa eu perturbar um pouquinho. Eu tenho algumas dúvidas sobre... Não sei se é uma pergunta boba, tá? Mas em relação a viés. Realmente essa plataforma que vocês usam já prevenia um pouco do viés que ocorria em pegar usuários. Mas se vocês tiveram outras metodologias ou coisas que vocês fizeram para reduzir esse viés, e sim o quê? E outra coisa também, como vocês quantificavam os feedbacks dos usuários. Porque, não sei, eu acho que a principal dúvida é quando ocorriam feedbacks bem contrários. Tipo, como é que vocês conseguiam quantificar isso? Enfim, essas são as dúvidas, desculpa. Sim, imagina. Viés. Sim, a gente fez todos os testes online. E o teste online tem 2 pontos. Primeiro que a gente está testando no ambiente nativo. Então o usuário vai utilizar esse flow na internet. Então a gente está testando na internet. Então a gente já está testando ali onde é que ele vai utilizar. Porém, ao mesmo tempo, o que é bom, isso é o lado bom de a gente estar testando pela internet. Porém, o lado ruim, eu concordo contigo, tem sim um corte. Então a gente já está falando com pessoas que usam a internet. Pessoas que usam o navegador, pessoas que têm acesso à internet. Então, a gente já tem um corte ali de demográfico do que a gente está testando ou não. Porém, como que é um serviço online, faz um pouco de sentido a gente estar testando ali. Então, esse viés que a gente teve existe, sim. É importante a gente falar sobre ele, mas a gente, enfim, às vezes a gente prefere não manter assim porque faz sentido no teste pelo onde é que o produto se encontra. Segundo, quando que eram movimentos muito contrários, vamos testar mais. Se tem um usuário dizendo uma coisa, outro usuário dizendo outra, vamos ouvir mais opiniões. Porque, tipo assim, existe muita opinião pessoal, tipo, eu gosto de azul, eu gosto de verde. Mas existe a coisa, eu não consigo ler. Essa informação me passou despercebida. Então, assim, há opiniões e há coisas que a gente vai quantificando e vendo de fato, assim. Então, e às vezes também é muito interessante que nos testes com o usuário, ele fala muito com o corpo, ele fala com a mente. Então, quando fala assim, tu gostou da tela? E ele para. E fica um segundo sem responder. Ou seja, claramente ele hesitou. Por que ele hesitou? O que aconteceu? Então a gente precisa entender também esses pequenos contrapontos. Então a gente tem que estar bem aberto a ouvir e criar esse diálogo com o usuário e estar disponível a isso. Perfeito. Obrigada, gente. Vou dar boas-vindas para a Silvia, então, que é a nossa próxima palestrante. Ela já veio aqui no Geeks algumas vezes, quem acompanha a gente já deve ter conversado com ela. Ela é professora, né, docente no curso de design da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Ela é designer e doutora em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje ela dedica os estudos ao alinhamento entre a engenharia e o design. E ela que vai falar hoje com a gente sobre bases metodológicas para uma pesquisa com critério. Obrigada mais uma vez, Silvia. Obrigada. Eu quero primeiramente agradecer, né, pelo convite, tanto do pessoal da Geeks quanto do Poatec, para poder conversar com vocês um pouco sobre essa fala sobre bases metodológicas para uma pesquisa com critério. Então, pessoas, né, que vão trabalhar com UX, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é como levantar dados sobre o nosso usuário. Como é que a gente vai fazer esse levantamento e, além de como é que a gente vai fazer esse levantamento, como é que a gente vai confiar nesses dados que estão sendo levantados. Então, é isso que a gente vai precisar entender. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa também entender é o que é um produto de inovação e o que é um produto de invenção. Produtos de invenção são aqueles que a gente cria. Todo produto de inovação, no primeiro momento, ele é um produto de invenção. Porque ele surgiu da cabeça de alguém, ele pode ter sido projetado ou não para alguém, mas ele só se torna inovação, de acordo com a lei federal, quando ele começa a trazer benefícios para o mercado. Ou seja, quando ele vai para o mercado e quando as pessoas vão comprar, usufruir daquele produto e aquele produto vai atender essa necessidade da pessoa. Senão ele não é um produto de inovação. Tá? Então a gente sempre vai partir dessa premissa. Tá trazendo renda, tá retornando de maneira financeira para a pessoa que, né, projetou o produto de maneira satisfatória ou não. Bem, aí a gente vai falar um pouco sobre como é que esse conhecimento ele surge, né? Como é que a gente vai fazendo com que a gente tenha uma informação e como é que a gente vai interpretar essa informação. Toda parte de inovação, toda parte de desenvolvimento tecnológico, toda parte de desenvolvimento de conhecimento, ele parte de um conhecimento já existente. Por exemplo, digamos que eu esteja querendo aqui inventar um novo tipo
de corte a laser. O que eu vou precisar, né? Falando de uma coisa mais aleatória, não tanto voltada para a parte de produto digital, mas só para que eu entenda. Quais são os conhecimentos que já existem que vão me ajudar a construir um equipamento de corte a laser? Então, são os equipamentos de usinagem, mas também são como os átomos e os feixes de luz funcionam e interagem para eu conseguir projetar aquele laser que vai fazer o corte. Então, eu estou somando conhecimentos, né, de usinagem, de laser, conhecimentos de base, né, conhecimento de moléculas, conhecimento de átomos, para que eu consiga depois fazer aquele produto. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que pesquisar o que as outras pessoas já fizeram para que a gente consiga dar esse salto no nosso conhecimento. E esse crescimento do conhecimento ele acaba se tornando um crescimento exponencial, certo? Bem, e aí a gente vai falar os tipos de pesquisas que existem. Aqui eu vou falar das pesquisas de base acadêmica. O que significa, né? A base dela é de conhecimento acadêmico e a gente pode mudar as formas de empregar este conhecimento de base para testar com o nosso usuário, né? Ou para levantar os dados com esse nosso usuário. Então, a gente tem 3 formas de raciocínio que são bem importantes quando a gente vai fazer pesquisa. Uma delas é o raciocínio dedutivo, que é quando a gente busca pela verdade. Então, volta e meia, a gente está buscando, né, uma verdade absoluta. O que é diferente de quando a gente fala de um raciocínio indutivo, que a gente busca a melhor explicação possível. Nessa melhor explicação possível, a gente vai trazer muitos conhecimentos acadêmicos, né? Vocês podem ver quando alguém está escrevendo algum texto acadêmico aí para aula, nunca pode se posicionar 100%, por quê? Porque todo conhecimento científico ele vai ser discutível. Ele pode ser refutado a partir do momento que outros conhecimentos vão sendo inseridos. E a gente tem, então, o raciocínio adutivo, que ele é ligado ao também desenvolvimento do Design Thinking. E é sobre o Design Thinking que a gente vai falar, para que a gente fale também sobre essa questão do usuário. O pensamento abdutivo, ele é aquele pensamento que também ele é fenomenológico, assim como os demais, onde eu vou tentar fazer uma mudança em um fenômeno conhecido. Por exemplo, digamos que vocês estejam ali fazendo uma análise como os usuários estão usando ali o aplicativo sobre os sinistros. Vocês estão vendo aquele fenômeno, entendendo aquele fenômeno. Vocês estão entendendo como as pessoas estão usando naquele momento. E aí vocês vão criar uma proposta que vai modificar aquele fenômeno e testar novamente para ver se aquela proposta modificou o fenômeno de maneira positiva ou negativa. Se foi negativa, eu vou ter que pivotar e vou ter que refazer os meus testes. Então, essa pesquisa que vocês fazem para desenvolvimento de produtos, ela tem esse raciocínio que é chamado de raciocínio abdutivo. E aí a gente tem que entender, né, que esse raciocínio é a mesma forma de pensar do Design Thinking, né, onde a gente cria, a gente projeta, a gente interfere no fenômeno e analisa para ver se deu certo ou se deu errado. Bem, essa base de pensamento, ela é já conhecida pelos vários estudiosos sobre o desenvolvimento de produtos, sobre design, né? Então, é a forma de pensar de qualquer metodólogo de design, né? Então, faz uma análise de uma situação, cria algo para modificar aquela situação e avalia se essa modificação foi positiva ou negativa. Aqui eu estou trazendo, né, 4, Lobar, Munari, Baxter, Boncipp, que também falam sobre isso, mas não com esse nome, Design Thinking, né? Eles são teóricos mais clássicos, mas para que vocês entendam que isso é um conhecimento já que data da década de 70, de 60, então é um conhecimento mais antigo. Então é isso que a gente faz, a gente cria um método para a compreensão do fenômeno, que é por meio de abordagens qualitativas ou quantitativas. A gente cria um método para o desenvolvimento da nossa proposta de solução, e aí, que é o raciocínio abdutivo, e a gente coloca essa proposta de solução para alterar o fenômeno e a gente avalia se isso foi alterado positivamente ou negativamente. Tá? Então, aqui todo mundo já conhece, né, provavelmente, que o Design Thinking ele se apropria de alguns métodos e algumas ferramentas, dentre as quais a gente pode citar o duplo diamante, e aí ele faz, né, essa ideia de descobrir
e definir para depois nós elaborarmos e entregarmos o nosso protótipo. A gente vai falar principalmente nessa parte aqui, ó, de ter uma noção do problema, onde a gente vai fazer as descobertas, definir, né, quais são as nossas estratégias de descobertas, entender os resultados desses nossos dados, para que a gente possa novamente definir o problema. Então é mais ou menos isso, sobre isso que a gente vai falar. Temos um problema inicial, mas a gente precisa afunilar esse problema. Bem, eu vou trazer um exemplo aqui, é um exemplo de sala de aula, mas para a gente discutir um pouquinho sobre como é que funciona essa questão de a gente entender as práticas de pesquisa, entender se o dado tem valor ou não para a nossa pesquisa, né? E como é que a gente pode fazer uma mudança de pensamento no meio do caminho, no sentido de atender essa necessidade do usuário. Então, como melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa que mora sozinha? Uma das maneiras que a gente pode iniciar essa descoberta é para uma matriz CSD. Vocês conhecem a matriz CSD? Certezas, suposições e dúvidas. Por que essa matriz ela é importante? Bem, pessoal, para vocês, quem é uma pessoa idosa? Quem é uma pessoa idosa? Pode ser. É isso que é importante a gente entender. É para você, mas a gente precisa colocar o que nesse dado para ser uma certeza? Um dado, né? Um dado. Alguém tem que ter estipulado isso como um dado, tá? Então, a gente vai atrás de quem é que criou esses dados, né? Por quê? Porque esses dados, eles precisam ter um fundamento, né? Bem, então aqui, eu coloquei também como certeza que são as pessoas de 60 anos ou mais. Botei como certeza ali. Depois eu coloquei outras coisas que são suposições, são coisas que eu acredito que sejam e as minhas dúvidas totais, aquilo que eu não sei de nada. Quando a gente trabalha com a matriz CSD, o que a gente está trazendo para a matriz? Os nossos vieses. É todos os nossos achismos, tudo aquilo que a gente sabe. E por que ela é importante? Porque a gente precisa entender qual é o nosso ponto de vista a respeito do usuário antes que a gente comece a projetar ou antes que a gente enviese as pesquisas, né? Que a gente direcione as nossas próprias pesquisas para receber aquelas respostas que a gente gostaria de receber. Então, ela serve para isso. Então, tudo que está em suposições e dúvidas, eu preciso trazer para as minhas certezas. Como? Por meio de dados, por meio de investigação. Então, aqui eu estou trazendo, né, por que eu coloquei incertezas que as pessoas idosas de 60 são aquelas de 60 anos ou mais, porque existem referências da Organização Mundial da Saúde que colocam essas pessoas nessa categoria. 60 anos ou mais são idosos. Mas e aí eu pergunto para vocês, a pessoa de 60 anos e a pessoa de 90 anos são a mesma pessoa? Temos uma história de vida muito grande que diferencia o idoso. A própria Organização Mundial da Saúde, ela separa, né, o idoso de 60 do ancião de 75. Então, a gente tem dados para falar sobre isso. E aí a gente vai trazendo, né, que outras informações que são muito importantes, que por mais que a gente traga, né, que pessoas de 60 anos ou mais são idosos, a gente tem uma informação da própria Organização Mundial da Saúde que não existe uma pessoa tipicamente velha. Ou seja, a gente não consegue classificar uma pessoa como sendo velha ou jovem por causa de uma idade. E não existe uma característica regular, além de dados demográficos, né, do que seria uma pessoa idosa, né? Então, por isso que a gente começa a se perguntar o que a gente entende por aquelas pessoas. E essa matriz vai fazer com que a gente explore todos os nossos preconceitos. E aqui temos uma informação. Volta. Como é que volta? Tá. Então, tá. Aqui tem outra informação, né? Que muitas percepções e suposições comuns sobre pessoas mais velhas são baseadas em estereótipos ultrapassados. E depois eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra muito bem isso. Bem, pessoal, qualquer fonte é válida e qualquer fonte é confiável. Estou fazendo uma pesquisa
E é interessante que a gente comece com pesquisas de desk research. Saber o que as outras pessoas fizeram, já que o conhecimento ele se acumula, né? Então, a partir deste momento, eu posso fazer uma coleta de dados, mas eu preciso entender se aquele dado que está sendo coletado, se ele serve para a minha pesquisa, para o meu trabalho. Um exemplo muito importante que eu estou trazendo aqui para vocês, que é de uma fonte que deveria ser confiável, que é do SPC e CDL de São Paulo, que ele trouxe para esse trabalho dos idosos que nos últimos anos houve forte avanço do número de idosos com acesso à internet. O percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil navegando na rede mundial de computadores cresceu de 68% em 2018 para 97% em 2021. 97% das pessoas idosas do Brasil têm acesso à internet. O que vocês acham desse dado? Tá estranho, né? Vamos começar, então, a desmembrar esse dado. Bem, a primeira coisa, né? Qual foi o método de investigação desse dado? Brasileiros com idade igual ou superior a 60 anos, residentes em todas as capitais brasileiras. Então, estamos falando do Brasil inteiro? Não, estamos falando das capitais. Outro dado mais importante ainda, como foi feito o método de coleta de dado? Pesquisa realizada via web. E aqueles 3% não entendi o que aconteceu, né? Mas só porque a gente entende um pouquinho. Mas o que acontece? Eu não posso fazer uma pesquisa sobre acesso à internet e lançar uma survey por WhatsApp. Ou, sei lá, por outros métodos. No Twitter. Exatamente. Eu não posso fazer isso. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado a ler o dado. Mesma coisa, esses dias eu estava vendo uma pessoa que fez uma pesquisa e falou que tantos por cento das pessoas que jogam jogos online são 60% são mulheres. E aí eu fui ver, não, na verdade, 60% foram respondentes femininos da pesquisa. Então, não é que são 60% de mulheres que jogam, são 60% que são respondentes. Então, a gente tem que olhar cada dado com cuidado. E a própria construção do formulário, ela tem que ser realizada de maneira que eu consiga desmembrar essas informações em diferentes amostras que possam me trazer informações que realmente são pertinentes para aquele meu projeto. Tá? Qualquer fonte é confiável? Então, não, gente. Qualquer fonte não é confiável. Como é que a gente vai saber se a fonte é confiável ou não? E mais importante, se a fonte ela é confiável para o meu projeto. É isso que eu quero entender. Bem, aqui a gente tem, então, um compilado, né, de informações sobre idosos, que é uma pesquisa de revisão teórica que pegou idosos de diferentes locais do mundo e foi analisando quais as características deles, né? Então, a gente tem um compilado com diferentes locais do mundo. Digamos que eu estou fazendo só para os idosos do Brasil, tá? Será que esse artigo ele serve para mim? Os resultados desse artigo servem para mim, desses compilados de informação sobre idosos do mundo? Não. De maneira crua, não serve. O que serve? Eu vou olhar nas coletas de dados deles e vou ver quais foram as pesquisas que eles fizeram que envolvem o Brasil. E aí eu vou atrás destas pesquisas. Aqui até marquei uma referência bibliográfica do Canadá, mas aqui, falando de Brasil, vou atrás destas pesquisas para entender como é que foi feita aquela coleta de dados para ver se realmente serve para o meu projeto ou não, por meio da leitura dos materiais e métodos. Tá? Digamos que vocês leiam a revista e aquela coleta ela não serve para o projeto de vocês. Será que isso foi tempo perdido? Ou será que a gente não pode pegar esse método que foi utilizado e fazer uma adaptação desse método para eu poder comparar o resultado da pesquisa A com a minha pesquisa? Então, isso é interessante, a gente observar, né, como é que os pesquisadores, como é que as pessoas já estão fazendo para que eu possa ter insights de adaptação do levantamento daquele dado, aí por meio, né, qualitativos ou quantitativos, conforme for interessante para vocês. E aí a gente também tem que entender uma outra coisa muito importante. As pessoas, quando respondem às nossas perguntas, elas têm vieses, né?
elas são seres complexos, mas nós, pesquisadores, nós, pessoas que projetamos, também somos seres complexos, tais quais quanto aqueles que estão sendo entrevistados. Isso significa o quê? Que a gente vai ter momentos que a gente vai ser mais econômicos ou mais consumistas, as outras pessoas também. Às vezes eu gosto de uma música, a outra, e o meu usuário não. Será que eu consigo valorizar isso no sentido de colocar o que é o melhor e o que é o pior? Isso é uma coisa que a gente tem que tirar de dentro da gente. A gente não vai poder julgar o nosso usuário pelas suas escolhas. Porque o melhor e o pior, eles não existem. Sempre vai depender do quê? De contexto. Né? O melhor para um não é o melhor para o outro. E isso é importante que a gente consiga tirar de dentro da gente. Né? Quando a gente está projetando para o outro, é o que o outro considera importante. Tá? Bem, pessoal, voltando a essa questão dos idosos, só para a gente entender como as coisas mudam, né? Aqui é um gráfico sobre expectativa de vida do idoso na década de 40 e a expectativa, possivelmente, futuramente, de 2040. A gente passou de 45 anos para 78,5 anos. Então, quando a gente estava lá, nos anos, sei lá, 1900, eu vou falar uma data que provavelmente vocês não nasceram, tá? Mas digamos assim, lá pelos anos 2000, quem eram os idosos para vocês? Provavelmente os avós de vocês. Que idade que eles tinham? Né? Te perdoo, tá perdoada. Tá? Mas pode ser. É aquela visão que a gente tinha. Então, naquela época, a gente achava que uma pessoa de 55 anos, talvez ela fosse uma pessoa idosa. Por quê? Porque a nossa distância de idade daquela pessoa era bem grande, né? E aquela era a nossa referência como idoso. Bem, provavelmente as características das pessoas com 55 anos eram muito diferentes também das pessoas com 55 anos de hoje em dia. E a gente consegue perceber isso, inclusive, na expectativa de vida. Então, aquilo que eu projetava antigamente, para aquele estereótipo que eu cresci sabendo, não é mais assim. E eu preciso adaptar meu pensamento, quebrar esses vieses, para que eu possa adaptar para a verdadeira pessoa que tem 60 anos. Tá? Beleza? Bem, então nisso a gente acabou mudando o nosso problema de pesquisa, ainda ficou um problema abrangente, ele poderia ainda ser mais afunilado, mas ficou como alegrar a vida da pessoa idosa que mora sozinha. E aí, por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas, a gente chegou em alguns insights que idosos querem se sentir úteis, querem se divertir e conhecer outras pessoas, querem falar sobre suas experiências de vidas e sobre seus conhecimentos e querem ajudar outras pessoas. Nessa forma, a gente pensou em desenvolver um app que possibilita o encontro das pessoas idosas, entre elas mesmas, né? Para não se sentir sozinha, além de um espaço de ensino e aprendizagem. Então, onde o idoso vai poder falar e o idoso vai poder aprender. Essa era a ideia, né, do projeto. Bem, pessoal, como é que foram feitos o levantamento desses dados? A gente fez esse levantamento de dados por meio do Human Centered Design, né, do kit do HCD, que talvez vocês conhecem, quem não conhece, baixa gratuitamente da internet, é da IDEO, é muito legal. E aí a gente vai ter 3 esferas que precisam se encontrar para a gente conseguir fazer um produto centrado no usuário, que são a questão do desejo, né, desejabilidade, praticabilidade e viabilidade. Quando a pessoa entra num site na Amazon, o que ela quer fazer no site da Amazon? Comprar um livro? Essa pessoa, o que ela quer verdadeiramente? Qual o desejo dela? Não é entrar no site, né? É o livro chegar em casa. O desejo dela é aquele desejo final, é o objetivo final dela, né? Ela escolheu a Amazon por quê? Porque talvez existem propagandas que auxiliam, ou facilidade de uso para fazer a compra. Enfim, ela tem os vários motivos dela, mas o que ela realmente quer é ter o livro e não entrar no site. E aí a gente tem que sempre pensar quem é o nosso usuário para que a gente possa tornar o nosso produto prático e viável. Viável, pessoal.
questões financeiras, eu vou ter condições de fabricar, né? Financeiramente, a pessoa vai ter condições de consumir financeiramente. Praticável, eu tenho tecnologia para desenvolver isso? Ou eu vou ter que pensar em outras esferas possíveis para conseguir desenvolver aquele meu produto? Então, eu olho para dentro da empresa e eu olho para fora. Tem que sempre fazer esses dois, tá? Porque se não é bom para a empresa, não vai ser acessível para o usuário, tá? E o usuário precisa usar, senão não vai trazer lucratividade para a empresa. Então, são 3 pontos que sempre tem que estar interligados, né? Bem, pessoal, eu gosto muito de trazer esse autor, que é o Edgar Morin, que ele fala sobre o Homo Complexus, que fala exatamente disso, né? Que a gente vai ter momentos que somos felizes, que somos tristes, isso vai depender muito de contexto, tá? Quando a gente gasta demais ou gasta de menos. Gosto de falar de gastar demais porque todo mundo tem um exemplo que tu não se controla, né? Qual é que é o exemplo que vocês não se controlam e gastam demais? Eu confesso que comigo é com comida, tá? Eu tenho um descontrole aí. Mas, às vezes pode ser com sapato, pode ser com jogos, né? Enfim. E para outras coisas são econômicos, né? Eu não gasto com, sei lá, um corte de cabelo. Não gasto com corte de cabelo. Por quê? Não é porque eu não dou valor. É meu. Não gosto. Enfim, cada um vai ter as suas preferências, né? Onde tu vai ter um comportamento diferente do que é para uma outra situação. E todo ser humano ele vai ser essa questão física, biológica, psíquica, cultural, histórica e social. Se a gente só pega a questão cultural, a gente consegue ver que no próprio Brasil a gente não consegue definir uma persona. No próprio Rio Grande do Sul, será que em Porto Alegre a gente conseguiria, se a gente está desenvolvendo um produto para todos os porto-alegrenses, a gente conseguiria definir apenas uma persona? Provavelmente não. A gente tem muitos públicos diferentes, né? E aí a gente tem que focar nesses públicos, entender quem são esses públicos, para que a gente possa realmente produzir algo para eles. E para que a gente possa trabalhar com pesquisa, e principalmente voltado à pesquisa do usuário, é importante que a gente se comporte como um antropólogo, né? E que a gente assuma uma mente de principiante. Ou seja, se eu estou projetando para alguém, eu preciso imaginar que eu estou nascendo naquela comunidade, que eu estou, né, aprendendo com eles a ser eles. E isso faz com que a gente diferencie também um pouco do que seria a empatia e a autoridade. Tá? A empatia é aquela que a gente se coloca no lugar da pessoa, mas será que a gente consegue ser sempre empático? Se eu me coloco no lugar de uma pessoa, será que eu consigo ler os pensamentos, entender os comportamentos dela? Talvez para isso eu preciso ter um entendimento de alteridade, que é o quê? Entender que as pessoas são diferentes. E por mais que eu tenha empatia, e por mais que eu faça esse exercício de querer colocar no lugar dela, eu ainda sou uma outra pessoa fazendo um exercício de me colocar no lugar. Então, por isso de fazer essas pesquisas de imersão é importante, tá? E aí, uma visão sistêmica, né? A rede de relação, os contextos, onde essa pessoa está inserida, quais são os dados demográficos, por que é importante a gente colocar dados demográficos nos nossos questionários, nas nossas entrevistas? Porque, às vezes, coisas que a gente tem vergonha de perguntar pode ser muito importante. Digamos que eu estou fazendo um aplicativo para pessoas que moram numa região ribeirinha que sofre com enchentes. Eu quero fazer um aplicativo para avisar o dia das enchentes. Será que o aplicativo é o melhor? Quem são essa população ribeirinha? Uma das coisas que talvez eu tenha que perguntar na minha pesquisa para eles é renda. Qual é a renda mensal? Ou qual é o celular que tu tem? Qual é a capacidade de memória do teu celular? Para quê? Porque a partir disso eu vou entender se eu posso fazer um aplicativo ou se não. A pessoa não vai deixar um aplicativo no seu celular que ela vai usar uma vez por ano e impedir de tirar mais fotos, né, de ter mais fotos salvas no celular. Isso é uma suposição que eu estou fazendo, mas é uma maneira de se pensar. A gente precisa estudar, né, levantar o dado para ir para as certezas, tá, nas suposições. Então, entender esse contexto, né? E deixar com que as pessoas elas sejam as especialistas da própria experiência delas.
E a gente faz isso por meio de pesquisas exploratórias, né? Principalmente pesquisa exploratória, onde a gente vai criar essa familiaridade com o problema. Já que as pesquisas descritivas, a gente vai entender esse fenômeno da realidade. Então, a gente trabalha com as duas, mas principalmente com a pesquisa exploratória. E aí, a gente pode dar rostos a esses dados que a gente está falando? Qual momento da pesquisa, qual momento do projeto a gente cria a persona? Hã? Discovery, mas é início, meio, fim? Antes do início do Discovery, final do Discovery? Hã? No final? No início e no fim? Isso é bom a gente entender. Quando é no início, a gente está criando a proto-persona. É aquela persona dos nossos vieses, né? Aí a gente faz a pesquisa de levantamento dos dados e reformula a persona para que seja essa persona que realmente é aquela para a qual a gente está projetando e não aquela que a gente imagina que está projetando, tá? E aí a gente vai fazer as pesquisas, que pode ser de desk research, que eu acho muito importante fazer, tá? Nem que seja para ter conhecimento do que os outros estão fazendo para eu conseguir adaptar aos meus estudos, né, ao meu projeto. Pesquisas qualitativas de entrevistas em profundidade, métodos de observação, observação participante, observação não participante. Observação participante é aquela que eu estou junto com o meu usuário tentando usar o site, ou não participante quando eu estou observando e não interfiro de nenhuma forma em como ele está utilizando, tá? Grupos focais, onde eu vou também tirando feedbacks para saber o que está acontecendo quando as pessoas estão não usando o meu produto. Pesquisas de benchmark são muito importantes. E quantitativas, questionários e pesquisas experimentais. Eu gosto por eu ter uma formação na engenharia, talvez seja um pouco óbvio que eu gosto de pesquisas quantitativas. Eu gosto muito de quantitativas que trazem uma base para a qualitativa. Então, na quantitativa, eu posso tirar informações do público, da comunidade, para conseguir selecionar as minhas amostras, das quais eu vou aplicar a pesquisa qualitativa. Tá? E aí sim, né, a gente faz todos os nossos testes, né, Aqui eu estou trazendo um exemplo, né, a questão do design sprint, que essa forma da gente pensar, olhando o que as pessoas já fizeram, elas podem nos ajudar na parte inicial ali do sprint, no sentido de também entender, né, ou com os especialistas ou com os usuários, quais são as informações que eles vão trazer para a gente conseguir direcionar as pesquisas e não quebrar a cabeça pensando qual é o melhor método de pesquisa, tá? Então, isso faz com que a gente consiga se tornar mais ágeis, tá? Então, essa é a ideia. Por quê? Porque eu sei que eu estou aplicando uma pesquisa que já traz um embasamento por trás, que me mostra que ela é possível de ser aplicada, e não só isso, né? Que os erros cometidos na aplicação pelo primeiro pesquisador já estão ali abertos para que tu não cometa os mesmos, né? Então, isso é importante a gente trazer também, tá? E aí a gente vai fazendo. Aqui é um exemplo, né, de uma tabela de comparação desse questionário de interesses à prática interdirecional. Vamos olhar um pouquinho para esse dado. Esse dado está me mostrando que é um dado da Universidade de Coimbra. Será que eu consigo pegar essas informações aqui e colocar no meu aplicativo brasileiro? Coimbra, Portugal. Consigo? O resultado, não. Mas digamos que eu esteja num processo onde eu quero agilizar, né, as informações que eu vou botar no meu aplicativo. Vou colocar informações sobre cuidados, dimensão cultural, dimensão artes, né, enfim. Eu posso já trazer isso e fazer com que eles testem seus interesses por aquelas informações que já foram levantadas pelo produto do outro país e ver se essas informações batem ou não, se as informações são diferentes. Então, eu trago aquela base de conhecimento para testar com o meu público, né? E não para eu começar a criar as possibilidades do zero. Tá? Então, isso é muito interessante. Certo, pessoal? Não sei quanto tempo eu falei, mais ou menos. Tá ótimo?
Mas então é isso. Deixo aqui para vocês meu e-mail e meu Instagram, e o LinkedIn também, caso queiram entrar em contato. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Bom, vocês estão... Tá ligado? Tá ligado? Porque eu não tô com retorno. Eu tiro o microfone? Deixa eu voltar para... Tá. Bom, alguém... Não, beleza. Beleza. Minha colega aqui está falando para não esquecer da pesquisa. Pode deixar. Bom, primeiramente, alguém tem dúvidas, perguntas para a Silvia? Especificamente para a Silvia agora, que já fez inicialmente a rodada com o Wagner. Ah, muito bom. Aqui. Opa, desculpa. Oi. Tá ligado? Agora tá. Parabéns. Muito legal a tua apresentação. Obrigada. Quando tu falou da CSD lá no início, tu apresentou um conceito que eu não tinha em mente antes. Nunca tinha ouvido esse conceito de usar a CSD para... Como é que tu falou? Explorar os viés. Exatamente, explorar os viés. Tu pode falar um pouco mais sobre isso? É porque na CSD, ela tá na etapa inicial, né, do projeto. Então, tudo que tu vai colocar ali de informações, se tu não tá com um dado criterioso do teu lado, ali um dado que tu sabe como ele foi levantado, ele vai acabar sendo uma suposição. Porque exatamente são as informações que a gente acredita que a gente tem do usuário. Então, o que pode ser uma suposição, pode ser uma dúvida. Uma das dúvidas maiores, assim, que sempre tem é o que é suposição, o que é dúvida. O que eu coloco na suposição? O que eu coloco na dúvida? Suposição, eu sugiro que coloque aquilo que vocês acham que já viram o dado, mas vocês não têm o dado na mão. Dúvida é aquilo que vocês não têm dado, ou é uma pergunta que vocês querem fazer para o usuário de vocês, é aquilo que vocês realmente não sabem nem nunca ouviram falar. Então, essa é a diferença que eu sugiro, né, que se use na suposição e na dúvida. Tá? E a certeza só vai para a caixinha de certeza quando eu sei que tantos porcentos do meu usuário entendem isso. Eu sei que quando alguém está navegando no meu aplicativo, a primeira coisa que ele clica é no botão de menu. Eu tenho certeza porque eu já testei. Se não fui eu que testei, eu tenho aquela fonte da informação que vale para o meu trabalho que testou. Então, a certeza é só quando eu tenho o dado concreto. Ou qualitativo, que às vezes não é tão concreto. Mas, enfim, é um dado, tem uma base de conhecimento por trás daquela informação que está só na vitrine. Obrigado. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal no YouTube, tem alguma pergunta? Não? Tá, eu vou chamar a Vicky aqui, que vocês fizeram mais perguntas quando a Vicky estava aqui. Bom, agora a gente tinha combinado de fazer um bate-papo, não sei se a gente vai manter isso agora, e até peço ajuda ali para os colegas da organização. Se a gente vai manter aquelas perguntas para os dois, ou se a gente já pode encerrar por aqui. E como eu disse, é nossa primeira vez, tá, gente? Aqui no híbrido, então a gente tá... Bom, se tiver... exatamente, o que quiser compartilhar alguma experiência, agora vale tanto para que tenha aderência ao case do Wagner, quanto à exposição que a Silvia trouxe. Se alguém quiser... Só que agora eu vou te pedir para vir aqui. Sim. 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 E eu te conheço, eu sei que tu gosta de falar. Alô? Tá. Vou puxar a cadeira eu tenho aqui, uma dúvida. Pode sentar. Eu tenho uma dúvida para o Wagner. Eu não sei se é a dúvida de todos, mas eu fiquei encucado. Duas perguntas relativas àquele projeto que eu achei muito legal. Ou 3 perguntas, eu não sei, eu vou fazer agora. A primeira pergunta é: quanto tempo durou o projeto? São 3 perguntas.
A segunda pergunta é se ele já foi entregue, já está rodando. E a terceira pergunta, que é a que eu estou mais fascinado no momento, é quais os resultados que vocês conseguiram. Porque lá no começo falou, olha, a gente fez uma pesquisa e viu que tinha das 5 questões que mais apareciam nas ligações, era sobre sinistro. Então eu queria saber se você já tem os dados de qual impacto esse trabalho de vocês fez nessa parte das métricas, né? De como vocês conseguiram melhorar o produto. Vocês já têm isso, claro. Desculpa. Obrigado. E não. Então, o que acontece? Esse projeto acabou de sair do forno agora. Então, a gente finalizou ele há 2, 3 semanas atrás. A gente tá vindo. Então, assim, a Guardian é uma empresa muito grande. Então, ela tem de 29 milhões de usuários. Então, com isso, o que a gente fez agora foi esse estudo. Agora esse estudo está reverberando dentro da Guardian, então eles estão começando a projetar como é que a gente vai aplicar ele, como é que a gente vai introduzir ele no sistema de fato. Então, assim, não é uma mudança fácil, não é um upgrade tranquilo de ser feito. Então, assim, esse estudo foi recebido e agora a gente vai começar futuramente, talvez, voltar com eles de novo. Mas, então, eles receberam isso, então não tem um impacto de como é que isso causou de fato, a gente ainda não tem, porque nesse momento, então, eles estão nessa conversa de como é que a gente vai aplicar esse projeto. E a duração do projeto todo em si foi 1 mês e meio, menos até. Tipo, a gente conseguiu tudo isso, porque, na verdade, a gente tinha 3 meses para fazer todo o projeto, só que dentro desse projeto tinha outros escopos. Então, para isso que eu apresentei para vocês agora, foi 1 mês e meio, menos um pouquinho. Não, o que a gente fez? Então, nesse momento qual que é o futuro? Por onde é que a gente tem que ir? Onde é que a gente tem que mirar? Então, com isso, agora a gente vai começar a ter conversas com os diretores, enfim, a casquetear isso internamente dentro da Guardian e depois a gente, então, passa para a programação. Mas até agora não, é só uma questão de ideação para o momento. Então, Wagner, chegou uma pergunta aqui no YouTube do Thomas. Ele comentou que vocês usaram uma empresa para recrutar usuários para pesquisa e aí pediu algumas técnicas para utilizar quando a gente não tem essa opção, né? Qual dicas para conseguir engajar essas pessoas a participar? Sim, na verdade o recrutamento de pessoas sempre é muito complexo e é muito difícil a gente entender e encontrar quem que a gente precisa de fato. Como que nesse projeto em específico a gente tinha uma pesquisadora, ela trabalha com isso, ela tem formação nisso, então ela que ficava responsável por tudo isso, então também já é mais tranquilo. Porém, eu acho que... Desculpa, só me repete qual que é a pergunta de... Como manter as pessoas engajadas a participar da pesquisa? Sim. Sim, é muito complexo, geralmente é difícil a gente encontrar essas pessoas, então assim, tem algumas outras ferramentas online que a gente tem. A Userlytics é uma plataforma que ela é um pouco cara, de fato ela é uma plataforma que não é barata de a gente utilizar, porém ela tem resultados muito bons, as pesquisas e as entrevistas que a gente faz ali são com usuários muito interessantes. Com plataformas menos completas como que é a Userlytics, eu acho que o ponto principal é ter um bom screener. Você precisa entender e saber delimitar diretamente quem que é teu usuário, saber conseguir entender quem eles são, porque muitas plataformas que são um pouco mais baratas têm usuários que não são de fato usuários. Elas são pessoas que estão ali para tentar pegar dinheiro da pesquisa, enfim, é muito comum isso acontecer. Então, eu acho que entender de fato e fazer um bom planejamento para encontrar ele, eu acho que é a melhor resposta. Eu tô com o microfone? Uma das coisas que é importante também quando a gente vai fazer pesquisa, aí mais na parte qualitativa, né, de como recrutar, é que a gente tem que entender que a gente está aproveitando um tempo de alguém, a gente tá fazendo com que essa pessoa dedique o seu tempo para nós. Então, como é que a gente vai retribuir isso para essa pessoa? Então, é por meio financeiro, é por brinde. Então, uma forma de manter a pessoa mais engajada é tu trazendo uma maneira de retribuir aquele tempo que ela está se dedicando para ti. Né? Então, eu sei que às vezes tem projetos onde a empresa não quer
colocar tanto investimento em cima, mas a partir do momento que tu entende a importância de compreender o seu usuário, de que ele está dedicando um tempo para criar um produto de inovação para ti, tu faz esse investimento e escolhe bem suas amostras, que elas vão acabar se engajando. Começou a falar, chegou uma pergunta aqui para ti. No processo da matriz CSD, de que forma tu organiza e agrupa as informações, né? Se isso é feito de forma a excluir alguma coisa dos post-its que tu mostrou, ou tu consegue absorver tudo, agrupar de alguma forma. Mas sobre essa questão de agrupamento das informações. Usando não é um Kanban, mas é como se fosse, né? Eu vou tirando os post-its de um local e levando ele até o local de certeza a partir do momento que eu tenho dado. Pode ser que eu exclua post-its a partir do momento que eu entendo que aquela certeza não é pertinente para o meu trabalho, ou pode ser que eu inclua novos post-its de acordo com a necessidade e o que for surgindo, né, de insights a partir do momento que eu começo a fazer essa pesquisa de dados. Né? Por exemplo, a lei da pessoa idosa, uma das pesquisas um dado que entrou e que a gente desconhecia era o que não existia uma pessoa idosa típica. Isso é um dado extremamente importante. Por quê? Porque por mais que eu clusterize, eu vou ter... Aquela não vai representar todas as pessoas. Ela vai representar uma amostra dentro daquela comunidade. Então, são informações que vão surgindo. Então, claro, eu posso agrupar ela, mas a gente também tem que entender que essa matriz CSD, ela é para que a gente possa fazer com que todas as pessoas fiquem no mesmo nível de conhecimento sobre o projeto, sobre o nosso usuário, tá? Então, é que as pessoas entendam qual é aquela informação que está ali. Né? Ela não vai trazer tantos insights já sobre, talvez, o projeto em si, mas sim sobre o nosso usuário. Então, nivelar todo mundo, fazer um lightning talks, alguma coisa assim, a partir dessa matriz CSD, quando a gente tem os dados. Uma coisa que eu gosto muito, assim, vamos olhar com carinho para as ferramentas, porque são ferramentas. Isso significa o quê? Que elas não vão necessariamente te dar um certo e um errado, mas elas vão te trazer considerações sobre aquelas informações que tu está aí levantando. Né? Então, a gente não precisa ter medo de usar a ferramenta e garantir que a matriz CSD ela vai estar correta. Não existe o correto da matriz CSD. Existe um entendimento do que eu tenho sobre aquele assunto e como eu vou tirar esses estigmas, essas informações pré-estabelecidas por N razões, por causa da minha bagagem cultural e social, para que eu consiga fazer essa transformação do dado, para que eu não projete de maneira enviesada. Louco, né? Funcionando aqui? Tá. Eu tenho uma pergunta para a Silvia. Vamos só trocar um pouquinho de lugar? Vamos. Tá, que ela vai organizar. Uhum. A gente muitos falam em UX sobre qual forma de começar a pesquisa, se vai começar pela quant ou se vai começar pela quali. Tu comentou sobre começar por quant. Aí tu consegue explicar melhor por que tu começa pela quant e não pela quali? Sim, né? Sei. Porque todo conhecimento a gente vai trabalhar em forma de funil. Tá? Então, a gente sempre vai pegar a parte mais ampla do conhecimento e a gente vai entender esse conceito, esse contexto amplo para que eu consiga chegar no único usuário. Né? Então, a quant vai me trazer informações culturais, talvez biológicas, sociais, né? Onde eu vou quantificar. E um questionário, né, uma ferramenta quantitativa, não precisa ser questionário, bem estruturado, ela vai me possibilitar a separar os clusters, separar os grupos, para que eu possa realmente identificar aquela amostra que eu vou me dedicar de maneira qualitativa a entender. Né? Então, eu gosto muito de começar pela quantitativa para conseguir ter esse direcionamento para eu selecionar a minha melhor amostra, para que aquela amostra qualitativa ela não seja também enviesada.
Ela não seja, sei lá, o meu vizinho, porque eu tenho por conveniência, não seja só selecionada por conveniência. Assim, que ela esteja realmente de acordo com a pessoa que vai usar depois aquele produto. Bom, e aí aproveitando então mais uma, sobre a questão das personas. Trabalhei numa empresa com antropólogos que eles estavam abolindo, entre aspas, a figura da persona, por causa justamente da clusterização de comportamento e tal. Hoje já é possível trabalhar e conseguir vender essa ideia de estamos trabalhando com o público A, B ou C, ao invés de falar estamos trabalhando com a persona, sei lá, Carlos ou Luana. O legal da persona, ela, para ser um processo interno, porque tu cria uma maneira de comunicação entre as pessoas que estão projetando. Ela traz uma integração do grupo. Eu acho que o Carlos vai fazer assim, mas a Maria vai fazer assado. Então, a gente nem precisa, às vezes, personificar tanto a persona. Nada mais é do que um conjunto de características. Daqui a pouco vocês podem colocar ali, por exemplo, dos idosos, tem uma idosa ali que gostava muito de plantas. Ela é a Dona Florzinha. Ela não tem tanto uma característica humana, assim, para que a gente possa, né, enfim... como é que eu posso dizer, trabalhar seus preconceitos, sabe? Não é isso. Então, a gente pode tirar isso, mas é mais para o grupo interno poder conversar. Essa pessoa ela não precisa necessariamente ser externada para o cliente, tá? Só, claro, porque às vezes não, vai depender também, né, da gente entender quem é o nosso cliente. Eu posso conversar com o nosso cliente a partir da construção de uma persona ou não posso? Então, isso a gente também tem que saber onde a gente está se inserindo. Se dá para usar, se não dá para usar. Mas vai muito de também fazer essa pesquisa com o nosso próprio cliente, não necessariamente o usuário, mas a pessoa para quem a gente vai aprovar o projeto, a pessoa que vai aprovar o projeto. Se dá ou não para utilizar isso. Mas é muito de jogo de cintura, assim, não tem resposta certa ou errada. E existe algum contexto, tecnicamente falando, sem pensar no stakeholder, existe algum contexto onde usar o cluster e usar a persona é recomendado? Eu acho que vai depender muito da maturidade ali da equipe que está trabalhando. Como é que a equipe interage melhor? Se é com aquela informação do dado ou se é com o nome de uma persona. Eu realmente acho que para a gente criar storytellings, para a gente criar narrativas melhores, falar de uma persona que já tem várias características conhecidas é muito mais fácil do que daqui a pouco eu trazer nomes genéricos, tipo pessoa cluster A, cluster B, né? Porque é só uma questão de dar um nome, não vejo problema nisso realmente. Então, mas de maneira acadêmica, assim, na acadêmica normalmente a gente não dá nome, né? A gente bota cluster A, cluster B, cluster C. Mas a gente tem que entender que ali é um momento de conversa do time, do grupo. Como é que esse time vai se comunicar? Como é mais fácil a comunicação? Eu colocar cluster A, cluster B, cluster C, ou colocar a dona Plantinha, a dona Musiquinha e a dona Sapatinho, né? Então, como é melhor se comunicar? Perfeito. Eu prefiro as pessoas. E para ti, Wagner? Tá com o microfone? Não. Olha, eu acho que quando é que a gente começa a envolver pesquisa e começa a envolver projeto, para mim, cada vez mais não é branco ou preto. É uma escala de cinza. Depende do projeto. Eu acho que se a gente começa a idealizar ele logo do início, então quando é que a gente não tem nada, a gente vai começar um projeto do zero, então a gente começar com alguma persona, algum cluster que seja, para começar a idealizar e depois testar com usuários de fato para ver se funciona mesmo ou não, é um bom ponto. Então depende do que a gente está. Nesse caso, por exemplo, do case que eu trouxe da Guardian, não fazia muito sentido, porque era um produto que já estava existindo, então depende muito do projeto. Então acho que não existe certo ou errado nessas questões, eu acho que o que tu está aplicando, qual é o resultado que tu quer, é a mesma questão, pesquisa qualitativa ou quantitativa? Depende, você quer testar o quê? Então, acho que cada vez mais a gente tem que entender muito mais sobre o contexto do projeto, o contexto do resultado que tu quer trazer, e aí sim, entre as pertinências de usar ou não o método. Gostei de fazer pergunta hoje. A pergunta é para vocês dois.
A gente trabalha em um produto que é mais para times internos, então dentro da empresa. E por causa disso acaba sendo um processo um pouco complicado de recrutar usuários. Porque, enfim, uma burocracia. Então a gente encontrou uma solução de fazer embaixadores, manter um grupo de usuários sempre ali, para quando a gente precisar, usar eles para testar. Vocês já passaram por alguma situação parecida, alguma experiência que vocês possam compartilhar? Entrevista de usuários que a gente fez, sempre que a gente utilizou esse serviço de alguma maneira, a gente sempre buscou pessoas diferentes, cases diferentes. Porque quando que a gente está fazendo essa avaliação qualitativa, e é qualitativa de fato, a gente tem que entender muito mais os pormenores de cada situação. Então, o que acontece? Como é que uma pessoa percebe um produto, como é que uma pessoa percebe uma interface, que seja, difere muito de uma pessoa para outra. Seja no momento que ela está vivendo, seja no o mood dela do dia. Então, muita coisa pode mudar. Então, eu sempre acho legal a gente entrevistar mais pessoas. Porém, enquanto que a gente está entrevistando, era engraçado isso, porque nesse case, de novo, específico, os usuários eles estavam tão perdidos, eles estavam tão sedentos de quero melhorar isso aqui, que chegavam no final da entrevista, eles falavam, tipo, isso aqui é muito legal, quando que vai estar no ar? Eu posso usar quando? E que empresa que vai ser isso aqui? Para que empresa que vai ser? Porque eu quero muito utilizar. E eles finalizavam assim, se precisar, me chama que eu tô aqui para ajudar, tá? Se precisar de ajuda, eu posso estar aqui. Então, acontece, mas eu acho que eu particularmente nunca tive esse fato de utilizar mais da mesma, entrevistar sempre a mesma pessoa para o mesmo case, nesse sentido. Interessante a maneira como vocês organizaram, só tem que dar uma olhada com cuidado na amostra, que vocês não pegaram uma panelinha, né? E sim que vocês pegaram pessoas que daqui a pouco, se é para a empresa inteira, então diferentes setores, sejam pessoas de diferentes setores e não um grupo por conveniência, porque já conversa, porque já está disponível, porque daí essas respostas vão ser enviesadas. Então, é cuidar quem é que vai ser a amostra, né? Que eu tenha certeza que esse trabalho, esse projeto de vocês vai atender solicitações de toda a empresa do almoxarifado, não sei, sabe? Mas quem é que faz? Quem faz a solicitação daqui a pouco é a pessoa do chão de fábrica, é a pessoa da criação, é a pessoa que eu tenha essas diferentes pessoas nesse grupo que vai ser testado de maneira repetitiva, né? O Nielsen coloca, né, que a gente deve pelo menos ter 5 pessoas para serem testadas. E essas pessoas elas precisam ser testadas ou ver se as respostas se repetem, mas principalmente ver como as respostas elas competem, como elas se diferenciam, né? E aí sim, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Por que quando a gente faz questionário, a gente não faz, ou pesquisa quantitativa, a gente não faz com 2 pessoas? Porque se uma pessoa responder numa escala de 0 a 10, uma responde 0 e a outra responde 10, a minha metade vai ser 5. O 5 não representa nem o 0 e não representa o 10. Tá? Então, por isso que mesmo que seja numa pesquisa qualitativa, por que são 5 opiniões? Porque eu posso ter a opinião do que não concorda, a opinião que discorda, mas ver nesse meio se existe mais uma tendência maior aos que concordam ou aos que discordam. Então, essas repetições são importantes para que a gente também não enviese o dado médio que não vai nos trazer resposta nenhuma. Só para complementar, eu acho que um ponto bem importante ali que vocês têm no caso de vocês, que é tentem criar um ambiente onde que o usuário se sinta confortável para discordar, para ajudar. Então, por que acontece? Como é que vocês estão entrevistando sempre os mesmos usuários, eles podem começar a se sentir parte do projeto no sentido assim, não vou criticar, porque eu sei que eles trabalharam muito, eu sei que eles se dedicaram muito, eu sei que eles se empenharam tanto para fazer essa tela aqui para mim, que eu não vou criticar. Então, tenta manter isso aberto. E uma dica que eu dou para vocês, eu não sei se vocês já leram o livro O Teste da Mãe, mas leiam porque é muito interessante e acho que para vocês vai ser bem específico porque que acontece. A pior pessoa do mundo que a gente pode pegar para entrevistar é a nossa mãe. Porque ela vai amar tudo que a gente fizer. Fala assim, mãe, tem uma ideia aqui de colocar um elefante num carrinho. Ai, que incrível, filho, que bom que tu criou isso. Então, o que acontece? O The Mom Test, ele fala uma coisa que é bem importante. Que não é trabalho do usuário contar pra gente o que ele precisa. É da gente descobrir. E aí, o The Mom Test eles fizeram
o escritor ele fez umas perguntas que nem a mãe dele conseguiria mentir para ele. Então muitas vezes, como que a gente pergunta? Como é que a gente conduz essas entrevistas? Então eu acho que se essa solução que vocês podem ter, essa solução que a gente vai trabalhar. Então tentar criar esse ambiente confortável e fazer as perguntas certas, eu acho que já é um bom avanço. Isso das perguntas certas também é bem interessante. Por exemplo, se a gente faz uma pergunta, como se lava roupas? Todo mundo já criou na sua mente agora uma máquina de lavar roupas. Mas se a gente quer mudar essa forma, né, de lavar a roupa, a gente tem que fazer a pergunta certa para o usuário, né? Que é como é que você acredita que se mantém uma roupa limpa? E não como é que era uma máquina de lavar roupa, como é que é a questão da industrialização. Então, cuidar para que a nossa pergunta já não seja uma resposta que vai ser algo retangular, com uma bola na frente, porque isso a pessoa já tem na mente dela. Isso aconteceu, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser mais rápido? Perguntaram lá na questão do Fordismo e tudo mais. Compre mais cavalos. Não, a questão era fazer um carro. Né? Como é que tu vai pensar um carro se tu vai ficar atolado lá pensando em ter cavalos mais velozes? Né? Então, isso são coisas de como é que a gente vai formular a pergunta. Desejo final, objetivo geral, e não daquilo que a pessoa já conhece. A gente tem mais uma pergunta do YouTube aqui para finalizar. A Laura Grando perguntou qual é a importância e o diferencial de ter uma pessoa especialista em pesquisa, um Product Researcher, por exemplo, guiando o time durante os processos de discovery. Dentro do time? Total. Eu acho que é muito importante, assim, primeiramente porque a gente tem uma pessoa focada em entender quem que a gente tem que entrevistar, como é que a gente vai conduzir uma entrevista. Eu acho que esse momento que a gente está conversando com o usuário, que a gente está conduzindo essa entrevista, é muito importante. Então, assim, se é uma pessoa que foi preparada para isso, é uma pessoa que tem estudo para isso, a gente tem um resultado muito impactante, é muito diferente. Então, eu acho que auxilia muito. E segundo, que eu acho que é na codificação de dados, que é um ponto bem importante da pesquisa também, que é quando que a gente transforma entrevista em dado. Eu acho que isso é muito importante, é muito difícil de fazer, e ter alguém especialista que consegue guiar a gente. Então, por exemplo, fazer aquele teste, o write testing que a gente fez, que era esse teste rápido e prototipagem, e, enfim, mudanças contínuas, sem uma pesquisadora do time, eu acho que era muito difícil. Porque transformar esses dados de entrevista essas entrevistas em dados, é muito difícil. Então, ter alguém no time especificamente que faça isso traz um benefício para o produto final enorme. Bom, pessoal, então a gente finalizou nosso primeiro encontro aqui híbrido. Tenho que agradecer demais, temos que agradecer demais a Silvia, o tempo da Silvia, o tempo do Wagner, a todo o conhecimento aqui que eles compartilharam. Eu também agradecer vocês aqui que compartilharam também perguntas, trouxeram as dúvidas, trouxeram ideias e práticas que fazem para a gente conversar. Agradecer o pessoal também que está em casa, né, o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Mais uma vez agradecer a Poatec, a Sucesso, e não esqueçam de responder a pergunta. Não sei se está na tela aí, mas vai ser tipo o vídeo do YouTube, assim. Eu não sei se vocês ouviram, ou quem está em casa, mas a colega da Poatec disse que vai perseguir, vai bater na porta de cada um que não responder a pergunta. É isso, pessoal. Muito obrigado. Para quem está online aí, acredito que estamos encerrando. É isso. Feito. Então, tchau.